dia, boa tarde. Hoje, 28 de fevereiro, último dia de fevereiro, vamos continuar mais um episódio da série de livros de leitura do Esaú Jacó de Machado de Assis. Capítulo 84, O Velho Segredo. Natividade dormiu tranquila em Botafogo, mas acordou pensando nos filhos e na moça de São Clemente. Viera reparando nos três. Parecera-lhe antes que Flora não aceitava um nem outro, logo depois que o aceitava a ambos, e mais tarde um e outro alternadamente. Concluiu que ainda não sentiria nada em particular e decisivo. Naturalmente, iria com os tempos, a ver qual destes a merecia deveras. Eles é que pareciam sentir igual inclinação e igual ciúme. Daí alguma possível catástrofe. A separação não suprimiria tudo, mas além de que, separadas as famílias, nem tudo seria presente a seus olhos. As visitas podiam ser menos frequentes e até raras. Tinha assim o que quisera. Ao demais, ia chegando o tempo de ir para Petrópolis, propriamente chegara. Natividade cuidava de subir com os filhos. Sempre haveria lá no alto damas elegantes, diversões, alegria. Podia ser até que eles achassem noivas, e bastava uma para um. O que ficasse sem ela, podia ser até que eles achassem noivas, e bastava um para um. Podia ser até que eles achassem noivas, bastava uma para um. O que ficasse sem ela teria a liberdade de desposar Flora. Cálculos de mãe. Vieram outros que os modificaram, e outros que os restauraram. Quem for mãe que lhe atire a primeira pedra. Nenhuma outra mãe atirou a primeira pedra à nossa amiga. Quero crer que a razão disto não foi senão a própria discrição de Natividade. Suspeitas e cálculos iam ficando no coração dela. Calou tudo e esperou. Ao cabo, Flora cada vez gostava mais de Natividade. Queria-lhe como se ela fosse sua mãe, duplamente mãe, uma vez que não escolhera ainda nenhum dos filhos. A causa podia ser que as duas índoles se ajustassem melhor que entre Flora e Dona Cláudia. A princípio, sentiu não sei que inveja amiga. Antes desejo, quando via que as formas da outra, embora arruinadas pelo tempo, ainda conservavam alguma linha da escultura antiga. Pouco a pouco, foi descobrindo em si mesma o introito de uma beleza, que devia ser longa e fina, e de uma vida que podia ser grande. Flora conhecia a predição da cabocla do castelo, relativamente aos dois gêmeos. A predição não era já o segredo para ninguém. Santos falara dela em tempo, apenas ocultando a subida de Natividade ao castelo. Emendou a verdade, dizendo que a cabocla é que viera a Botafogo. O resto foi revelado em confiança, como ao finado Plácido e ainda depois de alguma luta. 3 ou 4 vezes investiu e recuou. Um dia, a língua deu 7 voltas na boca, e o segredo saiu medroso e sussurrado, mas perdeu o medo pelo gosto de mostrar que os rapazes seriam grandes. Enfim, o segredo foi esquecendo, mas Perpétua, por isto ou aquilo, contou-o agora à moça Batista, que a ouviu incrédula. Que podia saber a cabocla do futuro? Sabia, e a prova é que adivinhou outras coisas, que não posso contar e eram verdadeiras. Você não imagina como o diacho da cabocla via longe, e tinha os olhos de despertar o coração. Não acredito, dona Perpétua, pois agora o futuro da gente, e grandes como... Isso não disse por mais que Natividade lhe perguntasse. Disse só que seriam grandes e subiriam muito. Talvez venham a ser ministros de Estado. Perpétua parecia haver comprado os olhos à cabocla. Enfiava-os pela amiga abaixo, até o coração, que aliás não batia com força nem apressada, mas tão regular como de costume. Entretanto, não sendo impossível que os dois rapazes chegassem aos altos deste mundo, Flora deixou de objetar e aceitou a predição, sem outra palavra mais que um gesto. Sabes, creio. Um gesto de boca, fazendo descair os cantos dela, levantando os ombros levemente
e espalmando as mãos como se dissesse: enfim, pode ser. Perpétua acrescentou que, mudando o regime, era natural que Paulo chegasse primeiro à grandeza, e aqui espetou bem os olhos. Era um modo de apanhar os sentimentos de Flora, acenando-lhe com a elevação de Paulo, pois bem podia ser que viesse a amar antes o destino que a pessoa. Não achou nada. Flora continuou a não se deixar ler. Flora continuou a não se deixar ler. Não lhe atribuas isto a cálculo. Não era cálculo. Seriamente, não pensava em nada acima de si. Capítulo 85. 3 Constituições. Você crê deveras que venhamos a ser grandes homens? Pergunta Pedro a Paulo antes da queda do império. Não sei. Você pode vir a ser. Quanto menos... Não sei. Você pode vir a ser. Quando menos, primeiro-ministro. Depois de 15 de novembro, Paulo retorquiu a pergunta, e Pedro respondeu como irmão, emendando o resto. Não sei. Você pode vir a ser presidente da República. Já iam lá 2 anos. Agora pensavam mais em Flora que na subida. A boa moral pede que ponhamos a coisa pública acima das pessoas, mas os moços nisto se parecem com os velhos e varões da outra idade, que muita vez pensam mais em si que em todos. Há exceções, nobres algumas, outras nobilíssimas. A história guarda muitas delas, e os poetas, épicos e trágicos, estão cheios de casos e modelos de abnegação. Praticamente seria exigir muito de Pedro e Paulo que cuidassem mais da Constituição de 24 de fevereiro que da moça Batista. Pensavam em ambas, é verdade, e a primeira já dera lugar a alguma troca de palavras acerbas. A Constituição, se fosse gente viva e estivessem ao pé deles, ouviria os ditos mais contrários deste mundo, porque Pedro ia ao ponto de achar um poço de iniquidades, e Paulo a própria Minerva nascida da cabeça de jovem. Falo por metáfora, para não descair do estilo. Em verdade, eles empregavam palavras menos nobres e mais enfáticas, e acabavam trocando as primeiras entre si. Na rua, onde o encontro de manifestações políticas era comum e as notícias à porta dos jornais frequentes, tudo era ocasião de debate. Quando, porém, a imagem de Flora aparecia entre eles por imaginação, o debate esmorecia, mas as injúrias continuavam e até cresciam, sem confissão do novo motivo, que era ainda maior que o primeiro. Efetivamente, eles iam chegando ao ponto em que dariam as 2 constituições, a republicana e a imperial, pelo amor exclusivo da moça, se tanto fosse exigido. Cada um faria com ela e a sua constituição melhor que outra qualquer deste mundo. Cada um faria com ela e sua Constituição a melhor que outra qualquer. Cada um faria ela a sua Constituição melhor que outra qualquer Cada um faria com ela a sua Constituição melhor que outra qualquer deste mundo. E vamos terminar por aqui esse episódio. Aliás, eu vou ler mais esse capítulo aqui que é bem curto. Capítulo 86. Antes que me esqueça. Uma coisa é preciso dizer antes que me esqueça. Sabes que os 2 gêmeos eram belos e continuavam parecidos. Por esse lado, não supunham ter motivo da inveja entre si. Ao contrário, um e outro achavam entre si qualquer coisa que acentuava, se não melhorava as graças comuns. Não era verdade, mas não era a verdade que vence, é a convicção. Não era a verdade, mas não é a verdade que vence, é a convicção. Convence-te de uma ideia e morrerás por ela, escreveu Aires por esse tempo no memorial, e acrescentou: nem é outra a grandeza dos sacrifícios, mas se a verdade acerta com a convicção, então nasce o sublime, e atrás dele o útil. Não acabou ou não explicou esta frase. Agora sim vamos terminar esse episódio. Até o próximo.